Eu peço que você abra a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 5, nós vamos ler os versos 1 e 2. Mateus, capítulo 5, nós vamos ler os versos 1 e 2. E eu quero chamar sua atenção para este texto, para a gente pensar sobre o cenário das bem-aventuranças. O cenário das bem-aventuranças. Eu vou ler na versão Nova Almeida atualizada. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus abriu a boca e disse. Essa expressão abriu a boca ou abrindo ele a boca, disse, ela não aparece na maioria das versões em português. A que eu consegui encontrar foi na Almeida, revista e corrigida. Mas de fato essa expressão, abrindo ele a boca, ou Jesus abriu a boca e disse, essa expressão abrir a boca está no original grego. E ela tem um significado importante, como veremos em instantes. Nós estamos estudando as bem-aventuranças, essa é a 7ª mensagem da série, não é? A mensagem das bem-aventuranças. E no estudo de hoje a gente vai se concentrar nesses 2 primeiros versículos que mostram para nós o cenário das bem-aventuranças. E o nosso alvo para hoje é enxergar o povo para quem Jesus pregou. Em segundo lugar, nós vamos enxergar Jesus como pregador, o local onde Jesus pregou e o estilo da pregação de Jesus. Nós vamos observar essas coisas. Em primeiro lugar, portanto, o povo para quem Jesus pregou. Você já se deu conta de quem eram as pessoas para quem Jesus pregou o Sermão do Monte? Por exemplo, o verso 1 que nós lemos diz assim: ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Ou seja, o texto deixa transparecer que a audiência que ouviu a pregação de Jesus era uma audiência mista. Uma audiência composta de pelo menos 2 círculos concêntricos. O que são círculos concêntricos? Um círculo dentro do outro. Você tem um círculo menor, um maior que engloba esse menor, um terceiro ainda maior que engloba os outros 2. Aqui nós temos 2 círculos concêntricos. O círculo mais restrito, o círculo interno, composto dos discípulos de Jesus, ou pelos discípulos de Jesus, e o círculo um pouco maior, o círculo externo, composto pelas multidões que sempre estavam atrás de Jesus ou por perto de Jesus. Então eram 2 círculos de pessoas. O versículo 1 diz que as multidões estavam ao alcance dos olhos de Jesus. Jesus sempre tinha seus olhos para pessoas e para multidões. Por exemplo, aqui nós vemos que ele enxerga multidões. Em João capítulo 9, que a gente tem estudado nos últimos domingos, nos domingos à noite, nós vimos que Jesus teve olhos para um cego em particular. Então esse é Jesus, com olhos para todos, seja multidões, seja indivíduos. Então o versículo 1 diz que essas multidões estavam ao alcance do olhar de Jesus, próximas a ele. Quando ele viu esse povo, ele sobe para o monte, seus discípulos se aproximam, e no verso 2 a gente lê que o Senhor passou a ensiná-los. Passou a ensinar quem? Jesus passou a ensinar somente os discípulos, ou os discípulos e as multidões? Para a gente ter certeza de quem de fato estava ouvindo Jesus, vamos ler agora a conclusão do Sermão do Monte. Abra lá em Mateus 7, 28 e 29, que são os 2 últimos versos do Sermão do Monte, e nós vamos ver de fato que além dos discípulos, para quem Jesus ensinou,
como está dito nos versos 1 e 2 do capítulo 5. Além dos discípulos, as multidões também ouviram Jesus. Olha o que diz o texto, Mateus 7, de 28 a 29. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as palavras do Sermão do Monte, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina. As multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque Jesus as ensinava as multidões como quem tem autoridade, e não como os escribas. O que é que se pode concluir desses versículos? Obviamente que as multidões estavam ouvindo o ensino de Jesus. Jesus queria e, portanto, ele intencionava que as multidões também ouvissem o ensino dele. Tanto é assim que eles se sentiram como se o sermão que Jesus principalmente pregou para os discípulos tivesse sido pregado para elas mesmas. É o que elas dizem aqui, é o que diz Mateus no verso 29 de Mateus capítulo 7. Mateus 7, 29 diz que ele, Jesus, as ensinava e elas estavam maravilhadas por isso. Elas sentiram-se como se eles estivessem ensinando-as como alguém que tem autoridade. Mas é curioso que o ensino de Jesus, ele é principalmente para os discípulos e não para as multidões. Mas quando as multidões ouvem Jesus pregando, elas sentem como se o sermão fosse para elas. E por que eu digo que Jesus pregou principalmente para os discípulos, tendo também em vista as multidões? Por duas razões, pelo menos. Primeira, o verso 2 de Mateus 5 diz que ele passou a ensiná-los. Óbvio que referindo-se também à multidão, mas o último grupo a quem se faz referência é o dos discípulos. Seus discípulos se aproximaram dele e Jesus passou a ensiná-los. Os discípulos e também as multidões. A segunda razão que me faz dizer que o Sermão do Monte é principalmente para os discípulos, é que o conteúdo do Sermão do Monte não dá para ser vivido por quem não é cristão. É impossível você viver o Sermão do Monte se você não for nascido de novo. Então, obviamente que quando Jesus está ensinando tudo o que ensinou, ele estava ensinando para os discípulos, para os crentes, tendo também as multidões em vista, tanto que as tinha em vista, que como lemos em Mateus 7, 29, elas sentiram-se maravilhadas, porque ele as ensinava como quem tem autoridade. Pastor, qual é a importância da gente saber disso? O que a gente aprende? Para mim há aqui uma lição preciosa para nós como igreja, sobre a forma como a gente deve conceber e preparar os nossos cultos públicos. Se a gente for levar à risca o que Jesus fez e ensinou, e esse é o nosso chamado, a gente aprende que o Sermão do Monte primeiro foi pensado para os discípulos, mas as multidões também podiam ouvi-lo. E quando o ouviram, ficaram maravilhadas. O que eu aprendo, o que eu tiro de conclusão é que a mensagem bíblica, a exposição das Escrituras, elas devem, em primeiro lugar, ser pensadas para alimentar a multidão, as pessoas, os discípulos, fortalecê-los, ensiná-los, exortá-los, corrigi-los, inspirá-los a adorar o Senhor, a viver a vida como deve ser para a glória de Deus. Essa é a função da pregação. Principalmente, edificação. Por isso que a pessoa que é evangelista, puramente falando, ela não seria uma boa pessoa para ser pastor. Porque a mensagem dela vai principalmente focar sempre em descrentes, e nada contra isso,
Mas a mensagem para a igreja, ela tem que ser pensada como Jesus pensou, em primeiro lugar, nos discípulos. Como eu vou exortá-los, como eu vou encorajá-los, como eu vou alimentá-los, como eu vou instruí-los, como eu vou fazê-los crescer na fé e na adoração. Essa era a preocupação do Senhor. Sem perder de vistas as multidões. Porque as multidões, quando ouviam o que Jesus estava dizendo, mesmo que principalmente para os discípulos, elas eram tocadas pelo Espírito através daquela palavra, e elas eram então despertadas, elas eram convencidas, muitos eram convertidos pela pregação da palavra de Deus. Então, gente, a gente tem que crer que a pregação da palavra de Deus, ungida pelo Espírito, ela tem um poder peculiar de despertar os incrédulos para a verdade e para a beleza de Jesus. Mesmo quando a mensagem é dirigida principalmente a crentes professos. Mesmo quando a mensagem é pregada, digamos, como os mais antigos costumam dizer, mesmo quando a mensagem é pregada para a igreja. Antigamente a gente falava como? Os mais antigos diziam, culto de doutrina e culto evangelístico. É curioso, porque o maior de todos os sermões de Jesus, o que ele mais vezes pregou e repetiu por onde andou, era um sermão pregado principalmente para discípulos, mas multidões também ouviam. Porque na cabeça de Jesus, todo sermão tem que ser ao mesmo tempo doutrinário e evangelístico. Doutrinário, porque um sermão que não se fundamenta em doutrinas e não ensina de alguma forma doutrina, vai ser um sermão capenga, manco, se não herético. Todo sermão tem que ser doutrinário, mesmo evangelístico. Porque quando você prega um sermão evangelístico, um sermão que é voltado para convencer o pecador do seu pecado, da justiça e do juízo, esse sermão, toda formulação que você faz para apresentar o evangelho é em si doutrina. Então, nós não podemos dicotomizar a questão como a gente faz tantas vezes. Todo sermão ele tem que ser doutrinário e evangelístico, e todo sermão evangelístico tem que ter fundamentação doutrinária. Então, eu aqui uso esse momento para encorajar você a sentir a vontade para trazer visitantes para os cultos da igreja, seja nos cultos de quarta, quando a gente tem essas breves reflexões, seja nos cultos de domingo de manhã, seja nos cultos de domingo à noite, porque em todos os cultos a gente tem que ter sim a preocupação em ser doutrinários e também apresentar o evangelho. A pregação da palavra de Deus é tanto para discípulos como para as multidões. O evangelho, gente, que nos salva é o mesmo evangelho que nos santifica. Então, nesse sentido, toda e qualquer pregação tem que ser evangelística, ou seja, tem que apresentar o evangelho. Toda pregação tem que ser evangelística, tem que apresentar o evangelho, tem que ter o evangelho no centro, tem que ter Jesus no centro. E toda mensagem tem que ser também fundamentada em doutrina, em teologia. É isso que a gente aprende com o povo para quem Jesus pregou. Jesus pregou para os discípulos, tendo em vista as multidões. E assim deve ser a nossa pregação continuada do púlpito da igreja. Uma mensagem que alimenta o rebanho, exorta, edifica, inspira, ensina, corrige, mas ao mesmo tempo traz evangelho, tanto para sustentar o crente, como para salvar o pecador que está ouvindo, as multidões que nos visitam. Essa é a ideia. Porque o evangelho, gente, o evangelho que nos salva é o evangelho que nos santifica. A maior prova de que o evangelho não deve ser pregado apenas para descrentes é o evangelho de João. O evangelho de João, João mesmo diz isso lá no capítulo 20, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer, olha, eu escrevi isso
para que vocês creiam e crendo tenham vida. Então ele escreveu para despertar fé, crença que salva, e ele escreveu também para alimentar essa fé. O Evangelho de João é um evangelho não só para não crentes, mas para alimentar a fé dos crentes. Então Jesus aqui com seu estilo, a multidão, ou as multidões que o ouvem, os discípulos que o estavam ouvindo, a gente aprende com ele que o alvo é disseminar a palavra de Deus de forma a exortar, a ensinar, e não apenas evangelística. Por que eu digo que o pastor que tem só dom evangelístico acaba fazendo, como é que eu vou dizer isso sem machucar? Acaba fazendo a igreja sofrer, porque se ele traz apenas o evangelho puro e simples para a conversão, chega num ponto em que ele não mais ensina, não mais alimenta, não mais exorta, não mais corrige. Ele precisa ter também a habilidade para ser pastor. A Bíblia diz que ele tem que ser apto para ensinar. Ele não pode ser só um evangelista. É isso que Jesus nos ensina. Jesus era o maior de todos os evangelistas, mas ele era o maior de todos os doutrinadores que já existiu. A mesma coisa se descobre quando você olha para a vida do apóstolo Paulo. O maior de todos os evangelistas e o maior de todos os doutrinadores depois de Jesus, obviamente. Então assim é o pastor, assim é o presbítero, assim é o homem que Deus coloca, ou os homens que Deus coloca em liderança espiritual da igreja. Eles ensinam para edificar, eles ensinam para exortar, eles pregam para alimentar, mas as multidões também, ao ouvirem e sendo assim iluminadas pelo Espírito, elas se maravilham, elas se convertem, porque o Evangelho está sendo ensinado. Outra coisa, voltando-nos agora aqui para Mateus, Jesus como pregador. Jesus como pregador é outro fato para o qual a gente tem que ter nossa atenção focada. E aqui eu quero ler de novo com você Mateus 7, 28 e 29. Porque aqui a gente aprende quem foi Jesus como pregador. Jesus como pregador, segundo a opinião das multidões. Como foi Jesus enquanto pregador, segundo a opinião das multidões? Verso 28. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as palavras do Sermão do Monte, dentre elas as bem-aventuranças, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina. Veja, doutrina. Multidões maravilhados com doutrina. Então quem diz para nós que descrente não precisa de doutrina, não conhece o estilo de Jesus pregando. Eles ficaram maravilhados com a doutrina de Jesus. Quem? Os discípulos? Não, a Bíblia está dizendo que as multidões, os descrentes, se maravilharam com a doutrina. Então esse maior de todos os evangelistas, o Senhor Jesus Cristo, era também o maior de todos os doutrinadores. Meu povo, não caia nessa de achar que a gente atrai multidões escamoteando, disfarçando doutrina, não ensinando doutrina. Isso é heresia. Jesus ensinava e os outros ouviam as doutrinas que ele ensinava e se maravilhavam. Por quê? Verso 29. Porque Jesus ensinava as multidões como quem tem autoridade, e não como os escribas. O que isso significa? Dentre outras coisas, a fonte de autoridade dos escribas, que eram os mestres da lei, que eram aqueles que ensinavam a lei para os judeus, a fonte de autoridade deles era a tradição rabínica. Era a forma como os rabinos interpretavam o Antigo Testamento. Tanto que Jesus vai dizer no capítulo 5 de Mateus, se você continua lendo, você vai ouvir ele dizendo assim: vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. Aí muita gente pega isso e fala, está vendo? Jesus está corrigindo o Antigo Testamento. Não fala uma bobagem dessa. A Bíblia diz que ele cumpriu a lei. Ele não veio para eliminar a lei, ele veio para cumprir. Jesus não tem raiva da lei, Jesus não tem raiva do Antigo Testamento. Quando Jesus diz, vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo, ele não está corrigindo o Antigo Testamento.
ele está exortando a tradição rabínica que mal interpretava o Antigo Testamento. Mal interpretavam a lei. Então, a fonte de autoridade dos escribas era o que os rabinos ensinavam. Em outras palavras, sem querer ser pejorativo, eles davam mais valor, digamos, à revistinha da escola bíblica dominical do que na própria Bíblia. Eles davam mais valor no pão diário do que na própria Bíblia. Sendo que o que nós temos nas revistas dominicais e nas revistas devocionais, nos pão diário, etc., nós temos ali são interpretações humanas, portanto, passíveis de erro. Então, quantos não foram os erros que a tradição rabínica foi perpetuando e que as gerações sucessivas foram aprendendo e piorando, como aquela brincadeira de telefone sem fio, onde eu conto um segredo no ouvido aqui do pastor Hilton César, ele conta no ouvido da Maria Antônia, que conta no ouvido da Rosa, que vai contando, na hora que chegar lá no Ednelson, a informação está toda distorcida. Vocês já brincaram disso? Ou já ouviram falar disso? Então, esses escribas, quando eles ensinavam baseados na tradição rabínica, nos documentos antigos deles, nos velhos hábitos, as formas como tudo havia sido sempre feito, ensinado, em outras palavras. Eles se apoiavam mais nos estatutos e regimentos e tradições humanas, nas roupas que eles vestiam, na forma como eles penteavam o cabelo, aparavam a barba, nos rituais, mais nisso do que na própria Bíblia. Aliás, é deles que Jesus fala o que disse em Mateus 22, 29. Quando ele diz, sabe qual é o problema de vocês? Vocês erram porque vocês não conhecem a Bíblia, nem o poder de Deus. Esse era o problema dos escribas e, portanto, do povo, dos judeus que seguiam os escribas. Eles erravam porque eles não conheciam a Bíblia, eles conheciam a tradição rabínica. E nem nós conhecemos a tradição. As meninas estão fazendo um documentário para nós, para o aniversário da igreja, a Marcela e a Raquel. E sabe o que eu descobri? Elas descobriram, e eu quero a cópia disso hoje, porque eu quero usar no sermão de domingo à noite. A segunda igreja, em algum momento, aprovou em ata, você não vai saber disso, porque eu já tive um diácono, não vou dedurar quem foi, da velha guarda, que falou, pastor, eu nunca ouvi falar isso, nossa igreja nunca teve isso. Eu falei, Mas a segunda igreja tem aprovado em ata que em todo culto de ceia, vocês ou nós leríamos o pacto. Cultos de batismo, o pacto seria lido. Todo culto de batismo, o pacto seria lido. Está vendo como que a gente, quando vai perdendo o contato com a fonte, a gente vai deixando de lado até aquilo que de fato nos caracteriza e nos sustenta? Nós temos em ata aprovado que em todo culto de batismo nós deveríamos ler o pacto. Mas a coisa foi sendo deixada. Hoje ninguém nem sabe o que é pacto. Tem pacto. Porque a gente só ouve falar de pacto com demônio, né? Mas não, existe um pacto das igrejas batistas que nós temos estudado. Então, a fonte de autoridade dos escribas, dos mestres da lei, era a forma como eles se vestiam, como eles se apresentavam, aquela barba toda trançada, aquele cabelão bonitão, aquele chapéuzão, aquela roupona, aquela caixinha da lei na mão aqui, na testa. Eles seguiam os conselhos dos rabinos, e tudo que eles ensinavam, na verdade, eles eram como papagaios, que ficavam repetindo a tradição. E aí Jesus chega e fala, vocês ouviram o que eles disseram? Foi errado, eu porém vos digo, assim é o certo. Agora, quando Jesus ensinava, ele não ensinava assim como os escribas. Jesus ensinava como quem tem autoridade. O que quer dizer isso? Jesus ensinava como quem se fundamentava na palavra de Deus. Ele vivia alimentado da palavra de Deus, ele se fundamentava na palavra de Deus, ele lia a palavra de Deus, ele não ficava lendo só o comentário dos rabinos, ele não ficava lendo só o pão diário, só as revistinhas, ele lia a Bíblia, ele meditava na Bíblia, ele vivia a Bíblia, seus lábios falavam do que estava o seu coração cheio, ou seja, a palavra de Deus, a Bíblia.
Por isso ele falava com autoridade. Ele não só conhecia a Bíblia, ele amava a Bíblia, ele encarnava essa palavra de Deus, ele falava com paixão, ele falava com amor, ele falava com zelo, ele falava com autoridade. O Espírito Santo ungia o que ele dizia, porque o que ele dizia quando ele abria a boca para ensinar era a palavra de Deus. Os escribas não. Jesus poderia citar o Salmo 16, 7 e dizer: o que está dito no Salmo 16, 7 é sobre mim. E o salmista disse assim: bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração ele me ensina. E assim era Jesus. Deus aconselhava ele pela palavra. Jesus buscava Deus em oração, nas vigílias da noite, nas madrugadas. Ele orava, ele conhecia a Bíblia. Deus ensinava o coração dele. Aí quando ele vinha a público, quando ele falava, quando ele ensinava, as pessoas diziam: gente, nós nunca ouvimos um homem assim. Esse tem autoridade. Não é como esses escribas, que fica papagaiando, repetindo tradição vazia. Então esse era o Jesus que pregava, o Jesus como pregador. Terceira coisa, o local onde Jesus pregou. Leia Mateus 5, verso 1, o local onde Jesus pregou. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Jesus subiu ao monte e pregou. Que monte era esse? Gente, não era nenhum monte em particular. Esse monte nem tinha nome. Não tinha nem nome esse monte, era apenas um monte que descia, dizem os geógrafos que conhecem a região, descia na direção norte da costa do Mar da Galileia. E se você vai ler sobre a geografia desse monte, você vai descobrir que está num dos locais, num dos cenários mais belos do mundo. Mas era um simples monte. Mas que quando Mateus escreveu sobre esse monte, ele não usou um artigo indefinido no grego. Não disse assim: Jesus subiu a um monte qualquer e pregou. Não. Diz que ele subiu ao monte. Existe um artigo definido no grego: o monte. O que a gente aprende disso? A gente aprende disso que aquele monte se tornou especial a partir do momento que Jesus lá esteve presente e pregando. Ele não era mais conhecido como um lugar qualquer, era o lugar onde Jesus esteve e lá ensinou o seu grande sermão. E aí hoje nós conhecemos esse como sendo o monte onde Jesus pregou o seu grande sermão. A gente aprende, meu povo, que o que torna a segunda igreja enquanto espaço físico, como aqui nós temos e devemos valorizar e cuidar da melhor maneira, o que torna esse lugar um lugar especial é a presença de Jesus e a palavra de Jesus pregada. O que torna um lugar especial não é o nome igreja na porta. Porque no dia em que a presença de Jesus não estiver mais entre nós, e a palavra de Jesus não estiver mais sendo pregada, isso aqui deixa de ser o monte, para se tornar um monte qualquer. É isso que torna esse monte especial. Não porque ele ainda seja, não porque ele seja milagroso, alguém tenha que ir lá, pegar a terra do monte onde Jesus pregou e fazer novena, campanha, não é isso que eu estou dizendo, mas se tornou um lugar especial, um lugar de referência, porque lá Jesus esteve e lá Jesus pregou, e assim tem que ser conhecida a segunda igreja batista em Goiânia, nessa localidade. É o lugar onde as pessoas vêm e lá elas sabem que Jesus se faz presente no meio do povo. A palavra de Deus é pregada, o evangelho de Jesus é pregado. Lá é o lugar onde as pessoas vão para se reunir em culto, em adoração a Deus. E a última coisa, o estilo da pregação de Jesus. O estilo. Jesus pregou aos discípulos, Jesus pregou às multidões. Jesus pregou como quem tem autoridade, não como os escribas.
E a pregação de Jesus é uma pregação que santifica para Deus o local da adoração. Aqui é uma igreja porque, primeiro, tem o povo de Deus, povo este que é habitado pelo próprio Deus, no Espírito de Cristo que habita em nós, mas é também um lugar especial porque a palavra de Deus é pregada. Agora o texto diz, no verso 2, que Jesus passou a ensinar às multidões e aos discípulos, e o texto, como eu disse no início, Jesus abriu a boca e disse. Gente, mas antes disso, antes dele abrir a boca, tem outra coisa que ele faz, você observou? O que ele fez? Ele subiu ao monte. Qual é o outro verbo? Ele se assentou. Por que ele se assentou? E só depois que ele se assentou, Mateus faz questão de dizer que ele abriu a boca e disse. Mestres e rabis, comumente, quando eles iam ensinar, eles se assentavam. Porque aquilo que eles diziam, enquanto eles estavam em pé ou andando, poderia ser considerado e deveria ser considerado como algo informal, não oficial. Mas quando o rabi ou o mestre se assentava, as palavras que sairiam da boca dele sairiam carregadas de autoridade, porque o ato de se assentar e falar tornava o ensino digno de atenção. Até hoje a gente valoriza essa questão. Por exemplo, quando um professor, e o Orlando Gomes, durante vários anos ele foi professor da cadeira de resistência a materiais, mas o nome é esse, cadeira, ele foi professor da cadeira tal. De onde vem isso, cadeira? Vem da ideia de que quando o mestre se assenta, os discípulos ficam ao redor dele, às vezes até em pé. Então vocês estão muito bem, tinha que ser o contrário, eu sentar e vocês ficarem em pé. Mas naquela cultura era isso, aí daí tem a ideia. Então a cátedra, quando a gente chama a cátedra, é a cadeira professoral, é a cadeira de quem ensina. Quando você chama alguém, olha, fulano é catedrático, você está dizendo, ele é doutoral, ele fala como quem ensina. E a Igreja Católica Romana absorveu esse conceito e diz que quando o Papa fala da sua cadeira papal, ele fala ex cathedra. Ele é um ensino oficial, é um ensino divinamente inspirado. Então, essa é a ideia. Não que o ensino católico do Papa seja inspirado, mas eu usei o exemplo para dizer de onde vem essa ideia de se assentar para ensinar. Vem da tradição rabínica. E Jesus, o que ele estava para ensinar era algo importantíssimo. Portanto, ele se assenta, como que dizendo, ele se assenta onde? Sobre um monte. Onde foi que Moisés recebeu as leis, as tábuas das leis? Num monte. Então estava ali quem era maior do que Moisés. Sobre um monte, assentado, e aí a Bíblia diz que ele abriu a boca. Pena que a sua tradução e a minha não traz a expressão abrindo ele a boca. Porque essa expressão, abrir a boca para ensinar, ela é muito utilizada na literatura grega. E sabe quando é que ela era utilizada? Essa expressão era utilizada em referência a quando alguém ia abrir a boca para dizer não apenas algo importante. Olha, ele vai abrir a boca, escuta. Não apenas algo importante. Mas era usado para falar, quando alguém ia abrir a boca para falar algo importante que vinha do coração. Na literatura grega, quando você lê essa expressão, é uma expressão poética para dizer, ele vai falar do que vem do coração. E de fato, o que Jesus ensinou no Sermão do Monte é algo que vem do próprio coração de Deus. Eu quero encerrar citando para vocês um trechinho do sermão de Lutero. Lutero pregou o Sermão do Monte, e quando ele pregou sobre esse versículo 2 aqui, e abrindo a boca, Jesus os ensinava dizendo, ele falou algo muito interessante. Naquele tempo,
século XVI, hein, gente? 1540 no máximo, quando ele pregou esse sermão sobre o Sermão do Monte. Naquele tempo, os pregadores já estavam distorcendo a pregação. E olha o que Lutero falou já naquele tempo. E aí, gente, eu fiquei pensando, quantos pastores hoje usam o púlpito para fazer exatamente aquilo que Lutero condenou corretamente? E veja se você não consegue imaginar ou enxergar algum tipo de pregador ou pregação que se tem por aí. Ele disse assim: Cristo não estabeleceu, Cristo não instituiu o ministério da pregação para, por meio do sermão, adquirir dinheiro, bens, favores, honra, amizade, ou para aproveitar a pregação em benefício próprio, mas sim para que se coloque a verdade abertamente em público. Por isso ele abriu a boca em público, à luz do dia, e Jesus instituiu a pregação para que o mal seja denunciado e se diga o que serve para o proveito da alma, para a salvação e para a bem-aventurança, etc. Agora ouça esse outro parágrafo. Pois a palavra de Deus não está aí para ensinar como uma empregada ou empregado doméstico deve trabalhar na casa. A pregação não está aí para ensinar você a ganhar seu pão, para ensinar você a governar sua casa, como um agricultor deve arar a terra, fazer o feno. Não! A palavra de Deus não dá nem mostra bens terrenos que servem para preservar essa vida. Você escutou o que ele disse? A palavra de Deus não é para ser usada por coaches que se dizem pastores. A palavra de Deus não é para ensinar você a ganhar dinheiro, não é para ensinar você a ter prosperidade ou ser bem-sucedido no que faz. A palavra de Deus é para te ensinar o caminho da salvação, e é isso que Jesus faz aqui no Sermão do Monte. Trocando em miúdos tudo o que a gente disse, portanto, Jesus pregou aos discípulos, mas com os olhos nas multidões. Pregou doutrinariamente, focado no Evangelho. Pregou como quem tem autoridade, não seguiu tradição de homens, pregou a Bíblia, não era como os escribas. A presença dele, a pregação dele santificou aquele monte. Ele abriu a boca para ensinar a mensagem do Evangelho do Reino dos Céus. E na próxima mensagem, se Deus nos permitir, nós vamos ver esse Evangelho do Reino dos Céus em formas gerais aqui nas bem-aventuranças. E aí sim, na mensagem seguinte, a gente vai mergulhar numa de cada vez. E a primeira será: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o Reino dos Céus. Que Deus te abençoe e nos abençoe com graça e paz. Feche seus olhos, vamos orar. Peça a Deus para te dar ouvidos, para ouvir a pregação do Evangelho e se maravilhar, como aquelas multidões se maravilharam quando ouviram Jesus. Peça para Deus te dar um coração que se encanta ao ouvir a exposição da Bíblia. Peça a Deus que te dê olhos para enxergar na Bíblia as maravilhas de Jesus. Ore agora aí. E com base no que você ouviu, naquilo que Deus com certeza falou com você, gaste alguns instantes em oração silenciosa.